E esse vídeo eu estou fazendo em nome de todos os professores brasileiros. Todos os professores que moram no território brasileiro. Pois é inadmissível a pátria educadora, como fomos chamados outrora, ser tratada com tamanho descaso e desrespeito. Ora, os professores estão decepcionados há muito tempo com o sistema, da forma como ele trata a educação brasileira. Em especial no último mês, quando ouvimos o senhor ministro da Educação falar que a situação financeira do país não está bem graças aos servidores públicos e às regalias dadas aos professores. Primeiramente, senhor ministro, o senhor sabe o que significa a palavra regalia? Eu acho que não. Porque se o senhor soubesse o que significa realmente a palavra regalia, o senhor não iria falar em emissoras de televisão, né, e de jornais, que os professores brasileiros são tratados com regalia. É regalia, ô senhor ministro, apanhar em sala de aula? É regalia, senhor ministro, ministrar aula para 40 alunos? É regalia, senhor ministro, não ter material didático para dar aula para o seu aluno? E isso eu digo material didático, o mínimo necessário. O mínimo. É muito fácil tampar o sol com a peneira e falar que a culpa é do professorado pela crise. É muito fácil e muito cômodo. Mas eu deixo a minha indignação e a minha revolta em nome dos professores. Em nome dos professores, porque um ministro que prefere ouvir um ator de filme pornográfico sobre a reforma do ensino médio e não ouve um educador, ele já diz o ministro que é, né? Porque na reforma do ensino médio, que foi proposta não, que foi imposta ao professorado e à nação brasileira, né? Foi imposto de uma forma que nós não tivemos nem o direito de opinar. Ouviram sim a opinião de um ator pornô, né? Com uma base cultural muito grande, muito estudado, que entende muito sobre o assunto educação no Brasil, né? Mas o senhor não deu oportunidade de ouvir os professores, os alunos, os pais, os gestores, que são os maiores interessados no rumo da educação no Brasil. Eram essas pessoas que mereciam ter sido ouvidas, pelo menos, em seus argumentos e nas coisas que realmente são pertinentes ao aluno, a um currículo rico, um currículo orientador das ações, nas ações escolares. Mas não foi feito isso. Em contrapartida, nós temos pessoas, repórteres de uma emissora tendenciosa, que fala que professor não deve se aposentar, porque quanto mais velho, mais experiente. Em contrapartida ainda, nós temos o senhor Bulemark, que fala assim, que o professor não tem que ganhar por 20 ou 40 horas de trabalho semanais, que ele deve ganhar por aula dada, né? Mostrando o tamanho do desconhecimento que ele tem sobre a educação. Porque, senhor Bulemark, ganhar por aula dada é precarizar mais uma vez a mão de obra do professor. Sabe por quê, senhor Bulemark? O senhor fez uma declaração que, se fosse feito dessa forma que o senhor propôs, o professor não iria fingir que trabalha e o governo não iria fingir que paga. O governo ia fazer pior. Ele ia precarizar mais uma vez a mão de obra do professor. Porque o que vai acontecer é professor se matando dia e noite para dar aulas, porque se ele vai ganhar por aula, ele não tem direito a ter família. Ele vai viver só escola. Ele não tem direito à família.
A família dele fica em segundo plano. Eu penso, como muitos professores, que deve haver, primeiramente, o respeito para com a classe do professorado. E não somos nós que falimos o país. Porque um salário de R$ 1.800 a R$ 2.300 não tem como falir um país. Eu vou explicar ao senhor ministro qual pode ser o motivo real da falência do país. A corrupção, 41,5% de aumento ao judiciário, num momento que o país passa uma crise econômica terrível. Isso é um tapa na cara da nação brasileira. O que mais pode trazer desgaste para a situação econômica do Brasil? Moradia para os senhores políticos pagas com dinheiro do Tesouro Nacional. Direito de viagens pagos também com dinheiro do povo brasileiro. Viagens pagas com dinheiro do povo brasileiro. O que mais que pode onerar os cofres públicos? Regalias dos senhores trabalharem pouquíssimas vezes por semana. Isso quando vão trabalhar. Diferente de um professor que está lá dia após dia, cumprindo seus 200 dias letivos de aula. Penso que antes do senhor falar em emissoras de TV sobre regalia de professor, o senhor deveria olhar as suas próprias regalias. Quais as regalias que o senhor tem para ser ministro da educação? Porque o professor não tem regalia. O professor tem diariamente o famoso GLS, giz, lousa e saliva. Porque nem material didático ele tem. Eu não sei se é de conhecimento do senhor que muitas escolas em muitos estados do Brasil, e também isso inclui, claro, estados brasileiros, São Paulo é um dos estados brasileiros, que esse ano não receberam nem livro didático para trabalhar com seus alunos. Muitas escolas, senhor ministro, não ofereceram, o governo do estado não mandou livro didático. E os professores, esses que o senhor fala que tem regalias, passaram todo o ano letivo providenciando material com dinheiro próprio, tirado do salário, que o senhor chama de uma profissão que é tida como uma regalia. É do nosso salário, senhor ministro, que sai xerox, uma lembrança para o dia da criança, porque criança é criança, criança tem que ser respeitado. Criança, ela tem que ter uma educação de qualidade. Como oferecer uma educação de qualidade se o governo brasileiro não oferece ao professor condições de qualidade, condições dignas de trabalho? Porque eu não sei, senhor ministro, se é de seu conhecimento, nós vamos fingir que não é, que a maioria dos estados brasileiros não pagam piso nacional. Ora, regalia, senhor ministro, regalia é a vida que o político brasileiro tem. Não só uma regalia, um motivo de vergonha. Vocês deveriam, antes de falar contra a classe do professor, que deveria ser uma classe muito respeitada e não desqualificada como ela é, porque para o senhor ser ministro, o senhor passou pela mão de um professor formou o senhor. Só que eu tenho certeza que o colega que te formou não formou o senhor para ser uma pessoa que desvalorize tanto uma categoria inteira. Os professores, eles se sentem desrespeitados pelo governo brasileiro. Porque é inadmissível o ministro da Educação, sabendo dos problemas da educação brasileira, falar que os cofres públicos estão sendo prejudicados por conta das regalias dos professores.
E para esclarecer o senhor, nós nos aposentamos com 25 anos de trabalho? Sim, porque enfrentamos durante 25 anos da nossa vida, para ter uma vida, dar uma vida digna à nossa família, muitas vezes 3 turnos de trabalho. Tá, senhor ministro? Nós enfrentamos esses 25 anos de serviço prestado ao governo do estado ou a prefeituras, ou as prefeituras, são trabalhados. Não é como o presidente da república, que após 8 anos de exercício se aposenta. Não é como os políticos brasileiros, que pouco contribuem com a nação brasileira e se aposentam com salários exorbitantes. Eu desafio o senhor, ministro, a viver, a ter uma vida digna com o salário que um professor tem. Eu desafio o senhor a viajar e vir em cada estado brasileiro e conhecer pelo menos 3 escolas públicas e ter noção de como o governo do estado, de cada estado brasileiro, trata a escola pública. Porque tudo é muito bonito, senhor ministro, no papel. Tudo é muito bonito no papel, senhor ministro. Venha ver com os seus olhos como a escola pública brasileira é tratada. Uma garantia eu vou dar ao senhor. Pelos professores, ela é respeitada. Porque a escola é para ela dar formação para esse aluno. A escola aprende com seu aluno. A escola, ela é o lugar onde vai passar para esse aluno os valores que são passados pela família e também pela escola. A escola, ela é mediadora do conhecimento. O professor, quando ele se propõe a ir para a sala de aula, ele não vai como dono do saber. Ele vai ensinar e também vai aprender com seu aluno. A escola, ela é um campo para dividirmos experiências, conhecimento, respeito. Portanto, senhor ministro, respeite os professores. Na semana do professor, eu peço ao senhor que reveja os seus conceitos quanto aos professores. Quanto ver verdadeiramente quem é que onera os cofres públicos. E o senhor chegará à conclusão que quem onera os cofres públicos não é o professor, não são os professores. Quem onera os cofres públicos são corruptos, políticos que não têm compromisso com a nação. Porque todos os professores, eles têm compromisso. Eles acabam seus dias de vida, muitas vezes doentes. Doentes. Sabe por quê? Porque ele passou uma vida inteira exercendo uma profissão onde ele não tem nenhum valor. Agora o senhor não queira voltar à sociedade contra o professor e querer vir com um discurso falando que professor não trabalha, falando que professor quer viver de regalia. O senhor não distorça os fatos. Professor não quer regalia. Professor quer dignidade. Professor quer respeito. Professor quer ser ouvido. Então que o senhor primeiro, antes de falar qualquer coisa contra a classe dos professores, eu proponho ao senhor, visite cada estado brasileiro. Vá na região mais pobre, na periferia de cada estado, e lá o senhor terá um conhecimento do que é realmente ser professor no Brasil.